Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra. Está em Samuel 13. Novamente venho aqui, trazer a palavra de Deus. Gostaria que vocês dessem um like, se inscrevessem, deixando nos comentários o nome da sua família para mim orar de madrugada. Amém? Então, like, se inscrevam. E sejam bem-vindos no meu canal. Me chamo Sônia e quero trazer uma palavra de Deus para você. Presta atenção. 1 Samuel 13, versículo 8. Samuel ofereceu sacrifício. Saul ofereceu sacrifício, Samuel reprova. Ele esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou. Então disse Saul: traze-me aqui o holocausto, oferta pacíficas, e ofereceu o holocausto. Agora vamos para o outro capítulo. Capítulo 9. Capítulo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, para que o Senhor, aleluia, teria confirmado. Aleluia. Enfim, agora o Senhor teria confirmado sobre o seu reino, mas, porém, agora não subsistirá o teu reino. Aleluia, porque o Senhor tem buscado um homem segundo o seu coração. Aleluia, e tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre eles, sobre o seu povo, porquanto não guardaste os mandamentos do Senhor. Então o Senhor preparou outra pessoa, segundo o coração dele. Então, irmãos, eu vou te falar. Samuel, primeiramente, Deus era o rei daquele povo. Deus era o rei, o juiz. Deus que governava aquele povo. Mas o povo pediu um rei, não estava contente com Deus governando. Deus fazia eles vencer as batalhas, vencer os filisteus, todos aqueles que vinham, os amalequitas, os que vinham contra Israel. Mas Israel não estava contente. Israel queria um rei para dirigi-los. Se Deus não era suficiente, se como Deus não era suficiente, sendo que Deus é o suficiente. Então, Deus, permitiu, falou para Samuel: eles estão querendo um rei, eu vou dar um rei para eles. E ungiu Saul, estava ali procurando aquelas ovelhas, e o Senhor falou para Samuel ungir Saul como rei. Mas Saul estava todo perdido, assim, como eu faço, como eu não faço. Saul não era um homem como Davi, segundo o coração de Deus. Saul não sabia, assim, se eu estou com um problema, eu vou me ajoelhar, vou clamar e vou buscar a Deus. Não, ele era muito inseguro, como a dizer, um pouco carnal. Um pouco, assim, não era muito carnal não, porque ele cumpriu o dever da casa dele, não traía a esposa, mas ele era um homem, seguro, uma pessoa que não faz uma aliança assim com Deus. Tudo que Davi fazia, Davi clamava a Deus. Então, ele já era inseguro e viu que o povo, Samuel falou para ele:
ia ter uma guerra, né, com os filisteus. Então, ele consultou Samuel. Samuel falou assim: vai Gilgal, espera 7 dias que eu chegarei para fazer o sacrifício. Mas Samuel não chegou em 7 dias. Isso já é um plano, é uma prova para ver se você vai ser aprovado. E é um demônio que fica já cutucando. Você viu? 7 dias ele não veio. Faz o sacrifício por você. Então, nas nossas vidas é assim também. Deus não vem como Sara. Sara, o Senhor falou, você terá um filho. Não falou a data. Sara já se precipitou, procurou Agar. O esposo dela vai coabitar com Agar, vai ter um filho para mim porque eu quero. Não esperou, sabe? É assim, a gente fica apavorado, achando que o Senhor não vai cumprir aquilo que ele prometeu. Entendeu? O Senhor era com Israel, vencia todas as guerras para Israel, mas eles não. O povo, os soldados começaram a fugir com medo dos filisteus. Soldados fugiram, se esconderam em caverna. E Saul ficou perdido. Aí o comandante ficava falando para Saul: os outros que estão aqui também querem fugir. Como a gente faz? O povo quer ir embora, o povo está com medo. E o rei, sabe, se desesperou. Não, ele tinha que confiar no Senhor, ele tinha que esperar Samuel, porque naquele tempo só os profetas que podiam, sabe, fazer holocausto, ofertas a Deus. Então ele se precipitou, foi na frente e fez o que não era para ser feito. Porque Samuel falou: me aguarde, em 7 dias eu chego, não faça nada. Mesmo que ele demorasse, não era para fazer nada. Mas Satanás cutucou. Ele deu ouvido, sabe, a vozes, obras malignas, pessoas que viviam falando para ele. Ele já estava com medo, ainda falando: os soldados fugiram, muitos esconderam, muitos fugiram, os outros querem ir embora também. Só que ele tinha que lembrar que Deus dava vitória para Israel. Como você tem que lembrar que Deus dá vitória na sua vida. Você não pode meter os pés pelas mãos, como dizem, né? Você não pode sair fugindo, correndo, fazendo como fez Agar, né? Arrumou uma mulher para o marido dela, depois ficou nervosa e mandou e falou: Abraão, tira essa mulher daqui, sabe? Ela fez assim. Ela não esperou no Senhor. Samuel também não esperou. Se eu fosse Samuel, ficaria ali aguardando. Não, se eu fosse Saul, ficaria aguardando Samuel. Passar 7 dias, ele não veio, mas eu vou aguardar mais. Quando o povo vinha falar, eu falava assim: não, eu estou esperando, sabe? O homem de Deus, sabe? O profeta de Deus, eu não vou fazer nada. O profeta falou para não fazer nada. E o filho dele, Jonatas, sempre falava: pai, espera, pai. Jonatas estava confiando no Senhor, vai dar vitória. Se fosse eu, esperava. Agora, quando, por exemplo, se Samuel não viesse, não desse certo, eu falava: Senhor, eu vou em teu nome nessa guerra. Porque Samuel não pôde vir e eu não podia fazer nada, eu não ia fazer holocausto, eu não ia fazer uma coisa que o profeta de Deus falou para não fazer. Entendeu, irmãos? Muitas vezes nós somos falhos. Eu mesmo tive uma causa aí com a família, um problema aí que eu fiz tudo, procurei recursos em todos os lugares, fiz tudo, sabe? Para aquilo dar certo. Eu fiz várias coisas. Eu ia num lugar e não dava certo, eu ia no outro. Tudo que eu fazia não dava certo. Sabe? Eu lutei, eu não vou poder contar para vocês com detalhes, porque o negócio é meio esquisito, meio sujo, sabe? Não é coisa que se possa ficar falando. Então, só que eu tentei solucionar com as minhas mãos,
Também não lembrei de Deus naquele momento. Aí passou-se o tempo. O último recurso que tinha eu fiz. Aí eu vi que não dava certo. Primeiramente eu chorava as madrugadas, esperneava e falava, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Quando o último recurso que teria de dar certo não deu, eu parei e pensei, Senhor, se nada está acontecendo, porque essa luta não é minha, essa peleja não é minha, é tua, o Senhor que vai resolver, mas demorou eu entender. Então, irmãos, é assim, a gente tem que pensar, meditar, não fazer com as nossas próprias mãos. Muitas vezes, o Senhor está esperando você tirar a mão para Ele agir. E nós não entendemos. Até o último momento eu chorava e falava, Senhor, por que não deu certo? Por que isso? Por que? Aí o Senhor me deu refrigério. Eu ficava às noites, às madrugadas, eu falei assim, eu lembrei de um cantor, né? Que a mãe dele, que ele deu testemunho que a mãe dele orava por ele, né? Sair das drogas. E quando ele saiu, quando a mãe dele partiu, ele saiu das drogas. Aí ele falou que via as fotos dentro da Bíblia da mãe dele, a foto, ele jogar a mãe dele orando por ele e as fotos quando ele se recuperou. Mas eu ficava tão desesperada que eu falava para Deus, Deus, eu não quero, sabe, ver a vitória na vida dessa pessoa depois que eu partir. Eu quero a vitória, eu em vida, o Senhor não vai. Sabe, eu questionava Deus, não era por aí. Como Saul. Depois disso, foi só ele fazer o holocausto, Samuel chegou. E Samuel falou assim para ele, o Senhor reprovou o seu reinado. O Senhor já tem outra pessoa que é segundo o coração dele. E falou aqui também, né? No capítulo 11, que o Senhor ia firmar o seu reinado, mas por causa da tua desobediência, o Senhor vai passar para outro. Aí Saul ficou mais perturbado ainda. Então, irmãos, vamos esperar com paciência no Senhor, como diz no Salmo 40, Davi falando. Vamos esperar com paciência no Senhor, que Ele ouvirá o nosso clamor. Então, Saul não agiu bem como a gente, como eu, como Sara. Sara riu, não acreditou, pediu para Agar ficar no lugar dela, para Agar, né, ter filhos por ela, achando que ela nunca teria, sabe? O Senhor falou que ia lhe dar filhos, então ela teria que esperar, teria que confiar, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Se Ele te prometeu uma coisa, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Como José. Se José visse o sofrimento dele, a dor dele, as injustiças, aquela mulher julgando ele uma coisa que ele não fez, colocando, sabe, fazendo ele culpado de uma coisa que ele não fez, para ele cair até na cadeia, se ele fosse olhar aquilo, sabe, e negar Deus, e voltar para trás, e sabe, murmurar, e não esperar, e não confiar, ele não teria sido um governador, sabe? Se também Daniel, né? Aqueles outros que foram lá e falaram assim, Daniel está orando a outro Deus, ao seu Deus. Se Daniel parasse de orar, ficasse com medo, ele não se tornaria governador. Que até Dario ficou sabendo que Daniel era, sabe, uma pessoa excelente, e chamou ele, né, para decifrar aquelas mãos, né, na parede, aquele dedo na parede, o que significava Mene, Mene, Tekel. Então, né, Daniel
ficou, nem que me joguem na fornalha, nem que me joguem junto com os leões. Ali, quando ele caiu ali, os anjos já chegaram lá, rodearam os leões para não fazer dano a Daniel. Daniel, se você quiser dormir, né? Creio eu que eles falaram assim, faça os leões de travesseiro, porque enquanto tiveres aquilo, nenhum leão vai se mover. E também, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram, se o nosso Deus nos livrar ou não livrar, não nos dobraremos para o homem, não dobraremos nosso joelho para homens. Então, eles confiaram no Senhor. Então, quando, aqueceram a fornalha ardente 7 vezes mais, aqueceram muito, ficou, muito, jogaram eles lá dentro, o Senhor entrou com eles. E eles saíram ilesos. Nabucodonosor ficou, admirado. Por quê? Eu joguei 3 homens, agora vejo 4. Era o Senhor Jesus dentro da fornalha, guardando aqueles homens. Também com Daniel na cova dos leões. O rei não teve sono, não dormiu a noite inteira, perguntando, né? Será que o teu rei chegou pela manhã, horrendo? Será, Daniel, que o teu rei pôde te livrar? O teu Deus pôde te livrar? Daniel falou, estou aqui, meu rei. Nada, os leões não fizeram nada, nada me aconteceu. Então é aí, irmãos, é obediência a Deus. Enquanto você for obediente a Deus, o mal não pode te tocar, sabe? Seja obediente a Deus. Seja zeloso, como Deus é conosco. Ele é zeloso e cuida dos seus. Amém, irmãos? Aqueles 3 na fornalha também. Nabucodonosor fez uma lei aqui. Ai de quem diz respeito ao Deus de Daniel. Todos aqui vão louvar esse Deus. É assim. Amém, irmãos? Não vamos deixar Satanás reinar. Não vamos deixar Satanás nos enganar. Porque Saul ficou aflito, os soldados estão indo embora, todo mundo está indo embora, com quem eu vou guerrear? Se não tivesse, eles não tinham armas, estavam com poucos soldados. Mas se não tivesse ninguém, o Senhor guerrearia por eles. Ele tinha que confiar. E o Senhor é o guarda fiel do seu povo. Amém. Então temos que nos guardar, confiar, esperar, sabe? Porque Deus não falha. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é um Deus zeloso, um Deus fiel. Deus é fiel na nossa vida. Então você que está aí com os seus problemas, com alguma dificuldade, sabe? Não vai agir pela carne, como diz em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, sabe? A luta não é pela carne. A luta não é pela carne e sangue, sim contra os principados e potestade, revestido da armadura de Deus, sabe? Ficai firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a luta não é contra a carne e sangue, sim contra principado e potestade, revestido da armadura de Deus, e ficai firme. Amém? A armadura de Deus,
que é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra, vamos buscar a palavra, buscar a Deus, confirmar com Deus, é isso que o Senhor quer da minha vida, Senhor. Sabe? Davi não dava um passo sem perguntar a Deus, sem consultar a Deus. Assim que Deus quer que façamos, que busquemos a Ele, sabe? Andemos no caminho do Senhor, sabe? Vamos ler a Bíblia, vamos fazer a vontade do Pai, revestido da armadura de Deus, calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, sabe? É assim que o Senhor quer. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, em João 14. Sabe? Na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e preparar, virei e vos levarei comigo. Assim diz o Senhor. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então o Senhor fala, nessa peleja tu não terás que pelejar, Ele pelejará por você. Aí, irmãos, aquela luta que eu estava falando, eu me acalmei, eu não dormia desesperada, eu falava, Senhor, essa luta é um desespero, é um problema, é para mim ficar, sabe? Porque diz quando a pessoa está muito apavorada, desesperada, a pessoa até morre com aquele desespero, sabe? Com aquela tormenta, não aguenta. Então eu falava, Senhor, isso veio para me matar, sabe? Eu ficava questionando a Deus. Mas quando eu me acalmei, quando eu vi que a luta, que a peleja não era minha, era do Senhor, eu me acalmei e vi tudo de bom acontecer, sabe? É mais ou menos assim com, falar por cima com meu neto, uma luta, que às vezes ele fugia de casa tal, só que ele outras coisas mais, mas o Senhor me mostrou. Eu falei, Senhor, se o Senhor está nessa peleja, então se não me mostra se o Senhor vai fazer alguma coisa, se o Senhor está fazendo, sabe? Porque eu já não estava crendo que o Senhor ia fazer alguma coisa, eu achei que seria, sabe, uma luta sem fim. Aí o Senhor me mostrou. Todas as vezes que as pessoas, os adolescentes se batizavam, eu pedia para ele, ele falava não, não. A mãe dele falou, calma, mãe, deixa o tempo certo. Aí ele completou 16 anos, desceu as águas. Aí eu vi a resposta de Deus. Aquilo que eu pedi para ele, me mostra se o Senhor está fazendo alguma coisa, me mostra se essa luta é o Senhor que vai ter que lutar, se o Senhor está trabalhando. Aí o Senhor me mostrou. Então, irmãos, é assim. Ele era um menino que ele não sorria, sabe? Diferente. Hoje, eu ia dar um abraço nele, um beijo. Hoje eu abraço ele, beijo ele vive sorrindo, ele vive alegre, sabe? O Espírito Santo entrou na vida dele. Tudo que ele falava, que não cria em Deus, que ia na igreja porque a mãe obrigava, que os cientistas os ateus estavam certos, quando eles diziam que o mundo foi feito de cratera, de não sei o quê, que não existia Deus, não havia Deus, e muitas outras coisas. O Senhor me mostrou que não era nada daquilo. O inimigo, sabe, querendo fazer a gente sofrendo antecipadamente. Como Saul, se ele esperasse, se ele confiasse na palavra do profeta de Deus. Eu estou como profeta, boca do Senhor, falando com vocês aquilo que o Senhor me manda falar.
Então vai confiando, irmão, como Saul, se ele tivesse confiado no profeta Samuel, como Samuel falou, o Senhor colocou seu reino para ser eterno, mas você destruiu. Então, se ele tivesse confiado na palavra do profeta e falado assim, não, eu vou esperar, se o profeta não vier, é como eu falo, assim, quando algo não acontece, quando, sabe, tá difícil, isso, aquilo, muda a cena, a situação, eu falo assim, é porque o Senhor quis assim. Como diz a palavra do Senhor, tudo dai graças. Foi difícil para mim, mas eu reconheço que em tudo eu dou graças agora, porque o Senhor, a palavra do Senhor fala, né, em tudo dai graças, e eu sempre falo hoje em dia, o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe todas as coisas. Então eu já não me aflijo mais com problema nenhum, com coisa nenhuma, porque eu falo, o Senhor sabe todas as coisas. Não cai um fio da cabeça, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor saiba. Amém, irmãos? Não cai uma folha da árvore. Sabe? O Senhor sabe tudo. Seus fios de cabelo estão contados. Tudo o Senhor sabe. Nada é sem a permissão dele. Então, irmãos, em tudo dai graça. Minha mãe tinha um ditado que ela falava assim. Ai, como que é, meu Deus? Só sei que isso significa assim. Tudo coopera para o teu bem. Você vê uma situação e você pensa de morte. Não. É para o seu bem. Como é aquele, né, os israelitas, o povo de Deus no deserto, né, ali pelejando, andando, e achavam Moisés nos trouxe para morrer, o que vai acontecer, eles, sabe? Nada, não era nada daquilo, sabe? Era o Senhor trabalhando, sabe? De dia ele mandava uma nuvem, sabe? Para refrescar o sol. À noite ele mandava aquele, sabe? Aquele fogo aquele, para aquecer a noite, para clarear, sabe? Então o Senhor, ele trabalha por nossas causas, para o nosso viver. Tudo coopera para o nosso bem. Eu vou ainda lembrar a palavra que minha mãe falava, né? E resumindo, sai essa palavra, tudo coopera para o teu bem. Amém, irmãos? Então nada é para o seu mal. Os pensamentos de Deus para nós é pensamento de paz, para nos dar aquilo que almejamos, aquilo, sabe, que nos vai fazer feliz. O Senhor nos fez para honra e glória do nome dele, mas o Senhor próprio que nos dá os sonhos maravilhosos que nós temos, que nós queremos, é o próprio Senhor, sabe, que age na tua vida, que faz você sonhar coisas grandes, maravilhas, porque ele faz você sonhar para ele cumprir. É o próprio Deus, sabe, que age na tua vida e quer você abençoado, você lá em cima. Então, se José murmurasse, desistisse, eu não vou mais crer nesse Deus, olha a minha situação, olha que tudo está dando para trás, eu estava bem, sabe, meus irmãos me venderam, sabe, por causa de, só porque eu vi uns feixes, né, sonhei que aqueles se dobravam para mim, aqueles feixes, e eles acharam que eu queria ser mais que eles, então, se ele voltasse atrás, se ele deixasse de crer, falasse, chega a Deus, onde eu estou aqui, né? Tudo bem, com Potifar, vem essa mulher, levanta calúnia, eu não vou querer mais servir esse Deus, se ele voltasse atrás, ele não seria o governador.
Se Davi visse aquela luta, aquela perseguição, murmurasse, deixasse de crer em Deus, ele não teria sido rei. Mas eu vou te falar uma coisa. Houve perseguição na vida de Davi. E Saul, no ciúme, já percebendo que Davi seria o novo rei, mandou persegui-los, mandou os cavaleiros dele, os guerreiros dele perseguir e matar Davi. Davi sofreu aquela perseguição, mas ela teve fim. A perseguição de Davi teve fim. O sofrimento, o cárcere de José teve fim. Sabe? A luta de Sara, que era infértil, que não podia ter filho, teve fim, que ela teve o filho dela. Ana também não, conseguia ter filho. E Ana teve 6 filhos depois. Teve 6 filhos ao todo, creio que depois de Samuel, ou 6 com Samuel, né? Só que Ana acabou a esterilidade. Ana teve os filhos dela. Sara teve o filho dela. Não precisava nem Ana nem Sara ter tido outras mulheres para o marido delas antes. Sabe? Então, vamos esperar a bênção do Senhor. Não vamos se precipitar. Não vamos fazer igual, Saul, igual Sara, que é um Agar, ali para ficar com Abraão, ter filho, mas depois ela já ficou apavorada, já ficou a Agar dela, sabe? E já achou que tira essa mulher daqui, manda ela embora. Como Ana também, Penina ria de Ana, zombava de Ana. Ana, eu tenho lindos filhos de seu marido, você não tem ninguém. Então, por quê? Porque o pecado dá habilitação para o mal. Como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Quem é sujo, diz a palavra de Deus, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Então, se o Senhor prometeu, faça chuva, faça sol, cai pedra, cai granizo, seja o que for, pode mudar o tempo, mudar os anos, mudar tudo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou, Ele cumpre. Então presta atenção, irmão. Creia na palavra de Deus. Leia a Bíblia, medite. Não pense que esse sofrimento seu veio para a morte. Quando o povo de Israel, aquele povo que estava saindo do Egito, achou, pensou que iria morrer, que nada ia dar certo, foi a hora que o Senhor abriu o mar, falou para Moisés, o povo clamando, ele falou, diga ao povo que marcha, não é hora de clamar, é hora de marchar. Aí eles falaram, olharam o mar na frente. Se a gente entrar nesse mar, a gente vai morrer afogado. Atrás vem Faraó. Você sabe quando que o mar é forte, agitado, ninguém consegue ficar entrando lá no mar, né, até o fundo. Morre mesmo. Mas só que eles tinham a promessa de Deus. Moisés estava ali para libertá-los. Eles oraram tanto que o Senhor enviou Moisés. Ali na sarça ardente, falou com Moisés. Aquela sarça, aquele arbusto pegava fogo, não se consumia, e Moisés ficou olhando, que é isso? Era para queimar, mas não tem fogo, mas não queima, o negócio está verde ainda. Aí fui lá ver de perto, aí o Senhor tira as sandálias, Moisés. O Senhor falou com ele, aquele lugar que tu pisa, santo é.
Eu preciso falar com você. Eu tenho um povo para você liderar, um povo no Egito para você tirar de lá, resgatar. Então o Senhor falou com Moisés. Então, irmãos, é assim. Aí Moisés foi liderar aquele povo. E aquele povo rebelde, sabe? Falavam tanto nos miolos de Moisés, que Moisés também vacilou e feriu a rocha. Sabe? Era para ele bater com calma, para sair água, mas aquele povo atormentava tanto que ele feriu a rocha. Então, presta atenção, não vamos nos atormentar com as falações, com as coisas que o diabo vem no seu ouvido, sabe? Aquele negócio do povo fugir lá, sabe? O exército fugir, se esconder caverna, para Samuel ficar perturbado, era tudo, sabe? Plano de Satanás para Samuel ficar perturbado e também a prova que ele tinha que passar para ver se ele era um homem fiel a Deus. Quando ele viu tudo aquilo, ele tinha que se ajoelhar, orar, clamar e falar: Senhor, o que está acontecendo? Que Samuel ainda não chegou. Saul tinha que clamar. Quando os soldados dele estavam todos fugindo, com medo, ninguém estava com fé, como o povo do Egito. Mas o Senhor falou: Moisés, o que tem na mão, ele disse, o cajado, Senhor, toca nas águas. E o mar se abriu e o povo de Deus passou. E quando veio o povo de Faraó, vamos matar aquele povo, vamos matar o povo de Deus, vamos matar o povo de Israel. Quando veio o Faraó, o Senhor falou: Moisés, toca novamente nas águas. Quando o povo de Faraó entrou nas águas, os cavaleiros de Faraó, os guerreiros entraram no mar e ali ficaram, morreram, afogados. É assim que o Senhor faz. O Senhor faz tudo para te dar livramento. Se não for o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo. Então vamos observar a palavra de Deus. Contém nela a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos buscar a Deus. Amém? Se está, como diz a palavra de Deus, se está triste, ore. Se está alegre, cante louvores. Se você tem um problema, conte a Deus. Ele é a solução. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Não vai se desesperar. Não vai fazer igual Saul. Sabe, que viu os soldados indo embora. Ele podia pensar: o Senhor já nos livrou de várias batalhas. O Senhor já nos ajudou em várias batalhas. Por que eu tenho que me afligir com esses soldados que estão covardes, fugindo, se escondendo em cavernas? Eu tenho que esperar confiante no Senhor, pedir a misericórdia de Deus para Ele solucionar meus problemas. É assim, irmãos, que Deus faz. Se Daniel murmurasse, fugisse, sabe, não confiasse no Senhor, ele jamais seria um governador. Então vamos esperar com paciência no Senhor, sabe? Coisas melhores estão por vir. O Senhor tem planos novos para você, sabe? O Senhor vai rasgar essa página de dor, de sofrimento, fazendo um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de abundância, de prosperidade, de realizações, de maravilhas, que é o melhor que Ele sabe fazer. Amém, irmãos? Ele é um Deus de maravilha, um Deus de bênção, um Deus de vitória, um Deus que não dorme, um Deus de Israel, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Shammah. Então, vamos buscar esse Deus, vamos invocá-lo,
Não vamos fazer nada da nossa vontade. Vamos esperar com paciência no Senhor. Que Ele ouviu o nosso clamor, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, irmãos, é assim. Samuel não teve fé, perdeu o seu reinado. Então, vamos fazer como Davi, sabe? Esperou com paciência no Senhor. O Senhor tirou do charco do lodo, do lamaçal. O Senhor deu grandes vitórias para ele, o fez tornar rei de Israel, rei daquela nação. Amém, irmãos? Então, sim, é isso que o Senhor requer de nós. Termos fé, confiar, esperar, descansar no Senhor. Amém? O Senhor não fala com quem está aflito, com quem está na ansiedade. O Senhor espera você se acalmar. Como diz, novamente eu falo, esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, Ele ouviu o meu clamor. Amém? Ele se inclinou, Ele vai se inclinar para ouvir o teu clamor. O Senhor sabe o que você está passando, melhor que ninguém. O Senhor conhece o teu deitar, o teu levantar. Antes que venha uma palavra à boca, o Senhor já conhece seu pensamento. Ele vai te dar grandes livramentos. O Senhor vai te tirar desse deserto. Amém? O Senhor vai te tirar desse cativeiro. O Senhor vai te dar grandes vitórias. Confia, irmão. Ele é um Deus zeloso que cuida de nós. Sabe? A perseguição de Davi teve fim, porque a tua não vai ter. A luta de José, o sofrimento de José teve fim. Amém, irmãos? Daniel teve a vitória dele. Abraão, Isaac, Jacó. É o mesmo Deus que vai te dar vitória, porque Ele foi ontem, hoje e será eternamente. Vai confiando, vai crendo, vai buscando. Amém, irmãos? Ele é o Deus de maravilha. É um Deus que não poupou nem seu próprio filho para te dar vitória. Amém, irmãos? Quando Satanás pensou que o homem estava perdido, né? Por causa do pecado de Adão e Eva. Porque ele falou para Eva, pode comer dessa maçã, dessa fruta, dessa árvore. Do fruto dessa árvore, nada vai te acontecer. Era a árvore do bem e do mal, porque eles estavam nus, eles não sabiam que estavam nus. Eles eram igual aos animais. Os animais, eles se apegam igual os cachorros, se apegam em qualquer lugar. Eles não sabem o que estão fazendo, sabe? Porque eles não têm raciocínio. O homem tinha raciocínio, só que eles não sabiam. Eles não viam maldade, não via pecado, sabe? O que eles faziam era tudo sem maldade. O sexo não era maldade. O sexo era para procriação, para ter filhos. Hoje em dia, o sexo virou maldade, sabe? As pessoas só pensam nisso. Então o homem era para viver a vida eterna, sem morrer, sem pecado, sem maldade. Como a serpente fez eles comerem da árvore, estava no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal.
Para eles saberem o que é mal, o que é, sabe? Porque eles não sabiam o que era mal, sabia só o que era bom, o que era bem. Deus falava com eles todos os dias na direção do dia, vinha, conversava, sabe? De manhã, de tarde. Estava muito bem, não precisavam trabalhar, tinha comida, tudo que eles queriam estava ali. Por causa do pecado, o homem teve que trabalhar, comer com o suor do seu rosto. E a mulher teve que ter filhos com dor no parto. Era para ter filhos sem dor. Não era para suar, para ter o alimento que o Senhor providenciava, tudo para eles. Mas por causa do pecado de Adão e Eva, que ouviram Satanás, o pecado entrou na terra. Então o diabo ficou contente. Falou, agora eu posso destruir o homem, porque ele não tem mais contato com Deus. Mas aí Deus enviou seu Filho único, unigênito, para morrer naquela cruz, para nos dar a vitória. Ele levou sobre si todas nossas dores, nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, confia no Senhor, espera no Senhor. Procura saber de Deus, perguntar a Deus. É isso que você quer na minha vida, Senhor? É isso mesmo? O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Sabe? Conversa com o Senhor. Ele é teu amigo. Ele quer conversar contigo. Faz uma aliança com Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. E Deus mandou enviar para vocês hoje. Confia, creia que o Senhor está falando com você. Sabe? Ele não te deixou só. Ele não te abandona. Procure esperar com paciência no Senhor. Ele vai ouvir o teu clamor. Amém? Receba a vitória aí. É isso que eu tenho de Deus para falar com você. Sabe? Porque eu não vou, sabe? Apesar que, graças a Deus, o Senhor tem falado comigo, muitas coisas mostrado, sabe? Se eu determinar uma coisa aqui, eu sei que o Senhor vai dar vitória. Mas eu espero com paciência no Senhor, sabe? Ontem mesmo eu estava na igreja, o Senhor me mostrou uma pessoa do meu lado. O Senhor falou assim, tem uma mulher acamada, uma senhora muito doente, mas eu vou entrar com providência. Eu falei, Senhor, mas quem é? Eu falei, eu vou lá na frente, peço para o pastor para me revelar. O Senhor tinha revelado várias coisas para mim. Aí eu falei, o Senhor falou, calma, serva. Você entrou nessa igreja há pouco tempo, muitos não te conhecem e as minhas coisas não é assim, não é exibição, não é para se mostrar. Eu te uso para minha glória. Então fica aí, quietinha, pequena, como eu estou deixando você, que no tempo certo eu te exalto. Aí eu falei, tá bom, Senhor, então me mostra a pessoa que tem, eu creio que é a mãe, estou vendo uma senhora, né, acamada, me mostra a pessoa que eu preciso falar com ela, pelo menos eu dar esse recado, porque era vários recados, mas aquele ficou mais forte no meu coração. O Senhor falou assim, uma pessoa de cabelo muito comprido, mas não me falou mais nada. Aí eu olhei do meu lado, uma irmã com cabelão preto, comprido, o Senhor tinha me mostrado. Aí eu falei, vou perguntar primeiro, né, para ver se ela... Falei, irmã, você tem alguém acamado na sua casa? Ela falou, tenho a minha mãe. Eu falei, o Senhor mostrou mesmo uma senhora. Aí eu conversei com ela e falei, se o Senhor falou que está visitando ela agora, que vai dar grande vitória para ela. Aí a menina pegou, abriu o celular e me mostrou.
a mãe dela, fininha, na cama, minha mãe tá assim. Falei, mas mostrou a outra foto, como a mãe dela era antes. Eu falei, na minha visão, o Senhor me mostrou ela como era antes. É sinal que o Senhor vai... A mulher estava finíssima na cama, sabe? Não dá nem para ver a mulher muito magra. Eu falei, o Senhor me mostrou ela assim forte, bonita. É que o Senhor vai fazer a obra na vida dela. Aí, a partir daquele momento, essa menina ficou só de cabeça baixa, assim, porque ela falou assim, quem é essa mulher? Não conheço, não sei nem se é crente direito, já veio para mim e falou isso. Aí eu falei assim, o Senhor falou para você confiar, acreditar que Ele que mandou te falar isso. Aí ela ficou, o culto rolando, tinha hora que eu tinha vontade de falar para ela, o pastor falando as coisas e tal, abençoada ela, eu ia falar para toma posse da sua vitória, mas eu não consegui falar, mas falei para ela, é Deus mesmo que falou comigo. Aí antes de terminar o culto, quase no fim, ela foi embora rapidinho para ver, ou para, né, acho que deve ter ficado tão feliz para falar com a mãe. Eu falei, pode acreditar que é de Deus. Ela falou, olha como minha mãe tá, olha aqui como minha mãe era. Falei, o Senhor está me mostrando que ela está forte e bonita como essa foto que ela era. Foi assim que Deus me mostrou na visão. Aí a menina foi para casa. E eu creio que o Senhor tocou lá e está fazendo milagres. Então, irmãos, quando Deus falar para mim, muda a palavra que você está falando, profetiza na vida desse povo, coisas grandes e maravilhosas, fala assim, você fala, mas por enquanto o Senhor manda eu falar desse jeito, irmão. Então vai recebendo aí, que é grande vitória na sua vida. Deus vai fazer grandes milagres. Então vai recebendo aí, vai crendo, porque Deus me usa, mas só que o Senhor, eu não ganho nada para fazer meus vídeos, sabe? Eu ainda não fui exaltada e eu espero no Senhor que Ele faça da maneira dele, como eu digo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, que não seja nada para honra e glória do meu nome, mas do teu nome. Então, irmãos, eu estou esperando confiante no Senhor. Não quero nada de mim, quero do Senhor. Se é para mim falar a palavra, eu vou falar. Porque a honra e a glória pertencem a Deus. Tudo é dele, tudo é para ele. Amém? Que eu diminua e ele cresça, como disse João, né? João lá, que estava pregando o evangelho, né? Que chamava o povo raça de víboras. Quando ele encontrou Jesus, aí ele começou a falar, meus filhinhos, meus amados. Aí ele começou a pregar mais com mansidão, com amor. Mas aquele povo era duro de coração, por isso que ele falava raça de víboras. Muitos iam lá para os fariseus, para cuidar, para ver, para falar, sabe, como fosse repórter, comentarista. Aqueles fariseus iam só ver, não queria nada com Jesus. Por isso ele falava raça de víboras. Então, irmãos, vamos confiar nesse Deus. Vamos esperar o Senhor. Grandes coisas Ele fará. Amém? Tome posse da sua vitória. Deus é contigo. Que as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? E deixo-vos a paz. Até o próximo vídeo.